Muito bom dia para você. Hoje é dia 14 de abril de 2023 e a palavra do Senhor nos traz lá no livro dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, depois que o paralítico fora curado, Pedro e João ainda estavam falando ao povo quando chegaram os sacerdotes, o chefe da guarda do templo e os saduceus. Estavam irritados porque os apóstolos ensinavam o povo e anunciavam a ressurreição dos mortos na pessoa de Jesus. Eles prenderam Pedro e João e os colocaram na prisão até o dia seguinte, porque já estava anoitecendo. Todavia, muitos daqueles que tinham ouvido a pregação acreditaram, e o número dos homens chegou a uns 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os chefes, os anciãos e os mestres da lei. Estavam presentes o sumo sacerdote Anás e também Caifás, João, Alexandre e todos os que pertenciam à família dos sumos sacerdotes. Fizeram Pedro e João comparecer diante deles e os interrogavam: com que poder ou o nome de quem vós fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: chefes do povo e anciãos, hoje estamos sendo interrogados por termos feito o bem a um enfermo pelo modo como foi curado. Ficai, pois, sabendo, todos vós e todo o povo de Israel, é pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vós crucificastes e que Deus ressuscitou dos mortos, que este homem está curado diante de vós. Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes, e que se tornou a pedra angular. Em nenhum outro nome há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Meus irmãos, e aqui nós temos agora aquele Pedro que sempre levantava, falava primeiro, que respondia, que disse ao Senhor que o amava, que disse ao Senhor que ele não deveria ser morto, que não deveria acontecer. Aquele Pedro que negou é agora o Pedro que leva a boa nova. E que ainda que venham muitas tribulações, e que ainda que seja perseguido, e ainda que seja preso, ele anuncia em nome de Jesus Cristo. E ele denuncia aquilo que é colocado pelos sumos sacerdotes, porque eles estavam irritados exatamente por quê? Porque era pregado em nome de Jesus, aquele que havia sido crucificado, e isso era reconhecer exatamente que haviam crucificado o Filho de Deus. Então, pregar que ele havia ressuscitado dos mortos, não queriam aceitar sequer que ele era de fato um grande profeta. Eles queriam que o povo não acreditasse nisso, mesmo sabendo que o era. E então, quem dirá que ele havia ressuscitado dos mortos? Mas Pedro, cheio do Espírito Santo, toma a palavra e diz: é em nome de Jesus Cristo que o fizemos. E todas as pessoas que são movidas de fato por boas ações, por boas atitudes, são por nosso Senhor Jesus Cristo. Não há como sermos de fato bons, misericordiosos, se não for olhando o exemplo do Mestre. Muitas pessoas às vezes podem dizer que agem em nome do Senhor, mas quando a gente para poder realmente olhar as suas atitudes, não estão de acordo com o Evangelho, não é uma proclamação viva e constante no cotidiano daquilo que o Senhor nos transmitiu e nos ensinou a fazer. Então é preciso que nós estejamos atentos para saber que nós também, apesar de termos sido exatamente os responsáveis pelo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, mas que hoje nós tomemos posse dessa graça de que Ele nos resgatou e que é em nome dEle que deve ser anunciado a boa nova, é em nome dEle que devemos não nos cansar diariamente de proclamar o reino de Deus, com palavras, mas principalmente com a nossa vida. Deus abençoe.